Alô, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Imposto de Renda na Prática e nós vamos compartilhar com vocês conhecimentos que vão proporcionar muita, mas muita segurança para você elaborar a sua declaração de imposto de renda, que logo logo a Receita Federal vai estar batendo na sua porta. Ao meu lado, o Adriano, mestre Adriano. Uma experiência gigantesca aí de declarações de imposto de renda, né, Adriano? Nem tanto, mestre, nem tanto. Mas a gente já tem uma certa experiência, né? Rapaz, e do outro lado aqui, Cristiano, tá? Muita experiência também, muitas declarações e tudo isso você vai poder sugar, né? Você vai poder aprender aqui com ele. Tudo bem, Adriano? Cristiano? Tudo bem, Sadraque, tudo bem, Adriano. Vamos lá, vamos compartilhar um pouco de conhecimento com o pessoal. Beleza, mas antes disso quero convidar você para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Olha só, a gente estava debatendo aqui, conversando aqui nos bastidores, tá? O que você precisa saber para elaborar sua declaração de imposto de renda com segurança, tá? Então, de repente, você não tem muito conhecimento. Então, a gente vai pincelar, vai pontuar alguns pontos importantes para você não ter problema com a Receita Federal, tá? E aí a gente vai conversar aqui, tá? E aí no decorrer da conversa aqui, de repente pode ter outros Entrar em outros assuntos. Referente a cruzamentos, PIX principalmente, mas tudo isso você vai ser muito bem informado. Não é isso, Adriano? É isso daí. E por que esse tema surgiu? Tem muitas pessoas que às vezes dizem assim, eu consigo fazer minha declaração? A minha resposta é muito franca, claro que sim. O que eu preciso? Digo, você precisa primeiro dominar a legislação ali para você não declarar nada errado, né? Porque existe todo um arcabouço. Mas eu nunca disse para o cliente, não, você não consegue. Não, se você quiser eu faço para você, mas se você quiser aprender, e como é que eu faço? Quanto tempo? Normalmente eu digo, cara, depende do teu nível de estudo, do teu tempo que você vai ter para se dedicar a isso. E também de quem você vai ter ao seu lado. Porque tudo na vida é assim. Se você quiser fazer sozinho, cara, você vai tomar mais tempo, você vai sofrer mais. Se você tiver ao seu lado o mentor correto, o orientador correto, a pessoa que pega na tua mão, facilita muito. Mas o primeiro passo é entender. Olha, tudo vai exigir de mim um estudo, uma dedicação. Nada nasce do dia para a noite. Eu vou ter que começar com insegurança, com medo, trocando ideia, pedindo suporte. Vai chegar um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que eu vou dizer, cara, ó, hoje eu me sinto seguro, né? A minha primeira recomendação, se você puder, compre um curso de imposto de renda. E aí eu vou recomendar, lógico, o nosso. Porque lá no nosso grupo de WhatsApp, a gente pega na mão, a gente tira todas as dúvidas. E eu garanto, se você estiver com a gente 1 ano, 2 anos, logo, logo você vai dizer, cara, quero virar professor do curso, porque eu já estou muito seguro. Inclusive, a gente tem vários casos de sucesso de alunos que não sabiam absolutamente nada. Nada. Não era contador, não era nem estudante de contabilidade e aprenderam, porque de fato o nosso curso ele é um verdadeiro passo a passo. Então você tem ali material audiovisual, tá? E você vê assistindo e você tem a tela do sistema para você acompanhar. Tem o material também, tá? Gráfico, onde você vai poder também fazer e principalmente a nossa comunidade do aluno, tá? Caso você, nossa, eu assisti o material, tá? Eu li todo o conteúdo, todo o material do aluno, mas mesmo assim eu estou com dúvida, seja na interpretação ou de repente alguma situação que porventura não foi abordada, uma situação bem atípica sua. E aí nós, professores do Imposto de Renda na Prática, a gente te ajuda, tá? Passo a passo ali no preenchimento da sua declaração. Não é isso, Cristiano? Isso mesmo. E eu complemento o que o Adriano comentou e você também. Mesmo que a pessoa não faça a declaração dela, é muito importante ela entender o que é a declaração e o que tem lá dentro. Porque ela pode contratar um profissional e o profissional pode estar fazendo alguma coisa que não esteja correta. Se ela entender o que é uma declaração e o que está dentro dela, o que foi informado, ela vai poder, peraí, mas por que informou dessa maneira aqui? Lá no curso do Imposto de Renda na Prática falou que não é assim, tem que ser de outra maneira. Então é importante, mesmo que você não se sinta seguro no primeiro ano para fazer a declaração, se você tem o curso, você tem a base do conhecimento, você vai começar a questionar as decisões tomadas por um profissional que está fazendo a declaração. Eu acho que, independente se você faz ou não,
Conhecimento nunca faz falta. A verdade é essa. E aí você falou uma coisa muito importante. Normalmente, eu pego muita declaração para fazer e aí eu digo assim, você tem algum bem no seu nome? Tenho casa, tenho terreno, tenho carro, tenho moto. E por que nunca foi lançado aqui? Ah, porque o cara que fazia para mim nunca pediu. Ou senão fala assim, não, declaração simplificada, não precisa. Você entendeu? Ou seja, está fazendo da forma errada, se sujeitando a ser notificado porque não tem o conhecimento mínimo, né? Aí quando você explica, olha, isso é obrigatório. Por que você não declarou isso? Não, porque... Então, assim, esse conhecimento aí ajuda até saber o que apresentar, né? Para fazer. Exatamente. Fantástico, fantástico. Tem eu estava tentando aqui, vocês falando, eu tentando lembrar aqui de uma frase, mas eu falava exatamente assim, existem princípios básicos que você precisa ter no mínimo conhecimento, né? Aí tem ali educação financeira, tá? E conhecimento tributário, porque tem situações que vai resolver mensalmente, não é anualmente não, porque às vezes você fala assim, nossa, chegou o período de entrega da declaração de imposto de renda e eu vou procurar um profissional, seja um advogado, seja um contador, tá? Um administrador, mas aí de repente tinha alguma situação que você estava obrigado a fazer aquela situação, a apurar o imposto naquele mês, tá? Durante o ano. E se você não fez, vai estar sujeito a penalidades, a multas, juros. Inclusive, e tudo eu tenho um mais. exemplo disso no ano passado. Um cliente meu veio a primeira vez para fazer a declaração, e aí eu peguei a declaração do ano anterior, sempre faço aquela validação, tinha um imóvel, né, inclusive ele era 50% do imóvel, que outro 50% estava na declaração do irmão dele. Era particionado cada um. Aí eu sempre faço aquela verificação, esse imóvel, esse terreno, esse veículo, tá tudo certinho? Não, esse imóvel eu vendi ele. E ele tinha vendido, eu fiz a declaração 2023, 2024. Ele tinha vendido em 2022, no ano atrasado ainda. Falei, não, mas você deveria ter então feito a apuração do ganho de capital. O que aconteceu? Deu ganho de capital, 3 mil e poucos reais de imposto para pagar, esses 3 mil virou 5 mil. Por quê? Multa, juros que teve que calcular. E a Receita não brinca com E a isso Receita não, né? não brinca com isso não. Então é importante você ter o conhecimento exatamente para isso também. Opa, peraí, vendi um veículo aqui. Tem que apurar ganho de capital aqui. Será que você vai ter ganho de capital? Mesmo que você não saiba fazer o cálculo, você sabe que tem que ser feito e vai procurar alguém tempestivamente, sem precisar pagar multa e juros. Porque às vezes você fala assim, não, eu não tenho interesse em aprender, porque quem faz a minha declaração é o meu contador ou qualquer outra pessoa que tem um conhecimento. Mas às vezes você não ajuda no quesito de saber quais são as informações, quais são as situações que você está sujeito a uma informação anual ou você de repente está sujeito a uma informação mensal de apuração, de pagamento de imposto e tudo mais. Não é isso, Adriano? Isso. Além de saber que documentos podem me beneficiar na declaração, que documentos eu sou obrigado a entregar, tudo isso ajuda, né? Um caso claro que eu trabalho muito com renda variável, né? E muitos chegam para mim, quero fazer uma declaração de imposto de renda, você tem ações, tem fundos imobiliários? Me manda as notas de corretagem, me manda... Não, tem o informe da corretora. A corretora não é obrigada a dar esse documento. Quem é obrigado é o contribuinte a apurar o custo de aquisição, o custo médio que ele tem desses bens. Se vendeu ações, o contribuinte tem que recolher, dependendo do valor, no mês seguinte, como é o ganho de capital, como é a questão do carnê-leão. Então, no mês seguinte, vendi, por exemplo, fundos imobiliários. No mês seguinte, eu tenho que fazer o recolhimento. Eu não vou fazer o recolhimento na declaração de ajuste anual. Muitos nem sabem disso. Estão lá operando na Bolsa. Nossa Bolsa teve um boom de investidores nos últimos 5 anos. Acho que passou, se não me engano, de 1 milhão para 5 milhões. Mas muitos não têm esse conhecimento. Chega, aí vai ter que pagar multa, vai ter que pagar juros, sem contar no tempo que se leva para apurar, porque ele não tem documento nenhum. Ele não sabe nem onde buscar uma nota de corretagem. Então, por isso que é importante o conhecimento em si. E eu vou citar aqui 2 casos de como esse desconhecimento ele deixa a pessoa... Eu não sei se acontece com vocês. A pessoa chega para mim e diz assim, eu também quero restituir, quero fazer minha declaração. Porque ele ouviu falar que o amigo restituiu, ele disse, então eu quero fazer essa declaração também que eu quero restituir. Aí quando eu vou explicar para ele que restituir
é pegar de volta algo que você pagou a mais durante o ano. Ele diz, eu não paguei nada. Então, não há que se falar restituição. Vou dar um exemplo que teve uma menina. Ela tinha dinheiro a restituir, mas ela aí teve gastos com saúde durante o ano. O valor que ela teve de retenção, eu faz uns 2 anos, isso foi em torno de 2 ou 3 mil reais, mais ou menos, que ela teve de retenção de imposto. E os gastos com saúde, ela teve que fazer, acho que um tratamento, foi 8 mil reais. O que ela pensou que ia restituir? 8 mil reais. Não, ó, esse valor do imposto aqui, e nem foi todo, acho que teve, pelo rendimento dela, acabou uma parte não tendo. É esse aqui que você vai restituir, que foi, não o valor que você pagou. Ele não está te reembolsando as despesas médicas, ele está te restituindo o imposto, porque ele não te deu a saúde lá, mas é só o imposto que você pagou. É, porque o pessoal precisa entender o seguinte, o gasto com saúde, ele reduz a base de cálculo do imposto. Então, quando você lança lá 8 mil de saúde, é 8 mil isento. Aí o imposto vai ser calculado sobre um valor menor, vai dar um valor de imposto menor, aquela diferença que você pagou a mais vai ser devolvido para você. Né? Então, é isso que eu falo, falta de conhecimento. E o segundo caso, e esse aqui eu já vejo, assim, tem muita gente perdendo. Todas as vezes que eu pego uma declaração para fazer, eu tomo cuidado de olhar os últimos 5 anos. E já tive diversos casos que eu olho o ano anterior, o cara tem imposto a restituir, olho o ano anterior, ele tem imposto a restituir, e aí eu digo, cara, você tem dinheiro para restituir dos últimos 5 anos, por que você não fez? Eu não sabia. Que são aqueles casos que o cara às vezes ganhava um valor isento, mas ele fez uma rescisão, teve um valorzinho retido lá. Ele não precisava declarar, mas tem um valor lá que ele pode restituir. Eu tenho casos de pessoas que sempre faziam declaração, aí parou, ele disse, não, eu preciso entregar esse ano? Estava na faixa de isenção. Eu falei, você não precisa. Porém, você tem R$200 aqui de retido na fonte. Retido na fonte, que você vai poder restituir de volta. Ah, beleza. Eu acho que eu vou fazer então. Então, tem que tomar esse cuidado, acabar perdendo dinheiro, né? E até porque também a declaração é um excelente documento para você atualizar seus dados cadastrais aí nos bancos, instituições bancárias, né? Mesmo que você não seja obrigado. Meu pai, por exemplo, ele não está mais na faixa de obrigatoriedade. Aposentado, a maioria da renda é isenta e tal, mas eu entrego todo ano. Por quê? O banco pede, não sei o que pede. Precisa financiar alguma coisa, tá pede. Lá, exatamente. Pronto, é um documento que você utiliza para outros fins também, né? Perfeito. É isso aí. Um outro ponto que eu queria tratar, Sadraque, é também a gente pensar de forma gerencial na declaração de imposto de renda. Eu vejo muito, sou planejador financeiro também, então a gente começa a olhar a declaração de imposto de renda de uma maneira diferente. Muita gente pode restituir ou pagar menos imposto se ela fazer algumas mudanças. Por exemplo, não é que ela vai pagar menos imposto, mas ela pode doar diretamente para entidades, os fundos do idoso e o fundo da infância. E ainda tem o Hospital do Amor. Que daí você pode inclusive doar diretamente para o Hospital do Amor, que você consegue, eu não vou pagar menos, mas eu vou destinar diretamente para uma entidade um valor que ela vai utilizar para o bem. Uma outra questão que a gente utiliza muito é os planos de investimento em PGBL. Logicamente que você não vai investir em PGBL, ele é um diferimento do imposto que a gente chama, né? Não vai investir pensando em resgatar no ano seguinte. Então, aquele cara que está endividado, eu não vou indicar um produto desse. Não vou indicar um produto desse, por quê? Porque o ano que vem ele vai resgatar e vai pagar 35% de imposto. Tá? Mas o cara já tem lá um valor investido, está lá, sei lá, numa renda fixa ou num... que ele não, esse dinheiro aqui eu já estou guardando, todo mês eu guardo. Pode muito bem transferir um valor desse para um plano de previdência PGBL, que ele vai ter, ou se ele paga imposto, lógico que não pode ser declaração simplificada, tem que ser declaração completa, existe todo um cálculo para fazer. Mas eu vou dar um exemplo claro da minha mãe. Todo ano, declaração dela, até 3 anos atrás, restituição em torno de 3 a 4 mil reais. Comecei a investir um plano PGBL para ela, restituição 9.500, 10 mil reais. Então, todo ano ela tem 6 mil que ela faz uma viagem, e está lá guardado o dinheiro porque ela já tinha um dinheiro guardado. Então, esse pensamento gerencial na declaração também é interessante. E lembrando, não adianta eu querer agora pegar esse valor e investir agora pensando na declaração do ano passado. Eu preciso fazer o investimento durante o ano corrente. Para 2025 vai ser lá na declaração de 2026. Então, eu invisto nesse ano, faço o cálculo, invisto e para o ano seguinte vai lá. Fantástico, fantástico. E tudo isso
você aprende no Imposto de Renda na Prática, que eu vou deixar o link aqui abaixo para você adquirir o mais rápido possível e elaborar a sua declaração de imposto de renda com segurança. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, Cristiano, por compartilhar conhecimento. Grande abraço e até mais.